Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar um pouquinho daquele vídeo que a gente fez lá do arrumando as malas para o deserto do Saara, da prova, né? Vocês devem ter visto no canal. Se vocês não viram, primeiro precisa assistir aquele vídeo para depois entender esse que a gente vai fazer agora. Então a gente fez o vídeo arrumando a mala para o deserto do Saara, agora vamos fazer o vídeo desarrumando a mala para o deserto do Saara. Então nós vamos dizer para vocês aí o que foi que a gente levou, que usou, que foi bom, e o que a gente não, que levou, que não usou, que não foi bom. É isso, Murzão? Isso mesmo. Então tá bom, vamos começar, a gente vai falando aqui e os dois juntos vai lembrando das coisas lá. Então nós temos algumas coisas aqui. Apesar de a gente estar lá em Marrocos, a cidade bem distante lá, longe, a língua lá oficial é o árabe e o francês, né? Mas eu notei aqui que a gente se virou muito bem com o espanhol lá, tá? Para nós brasileiros, dá para se virar muito bem lá em Marrocos. O pessoal compreende o espanhol, o nosso portunhol lá. Se fala devagarzinho, eles entendem. Não passamos nenhum perrengue quanto a isso, né, amor? Não, conseguimos comer, beber, se transportar. Se transportar. Então, na nossa bagagem, a gente levou o nosso português e se viramos bem lá. Tranquilo. Na nossa mala também a gente levou aquele cinto de hidratação, que vocês viram que era o Mountain fornece lá, com duas garrafinhas de 250 ml cada uma, dá 500 ml, então a gente levou o cinto. Mas a água não é o problema no deserto, tá? Apesar de ser um deserto, a água não é o problema. A gente não usou toda a nossa água. Foram 500 ml, mas a gente nem chegou a usar, porque o Mountain Dew tem bastante posto de hidratação, então não houve necessidade de a gente usar nossas garrafinhas do cinto. Levamos tudo, enchemos lá, mas não chegamos a usar, então chegou a sobrar água. Lembrando lá que é inverno, agora em novembro, né, que a gente foi. Novembro. Era inverno e o tempo estava bem seco lá, a gente até não sentiu muita necessidade de estar tomando água, de estar se hidratando. Até o suor lá é diferente, a gente não chegou a suar como a gente suou aqui no Brasil. Então a gente não teve essa necessidade, a gente se hidratou bem um dia antes e a gente conseguiu fazer a prova os 25 km bem tranquilo aí, sem a necessidade de tomar tanta água. Então foi bom. Tem que usar o cinto que é obrigatório, mas não precisa se preocupar com a água. Notei aqui que a gente levou nossos bonés e a bandana. Isso aí realmente ajudou muito o boné, principalmente na parte minha aqui, da parte de homem, para não queimar a cabeça, ajudou muito. A bandana tinha aquelas duas funções, nós falamos primeiro porque você larga no frio, então protege bem o pescoço aqui. Depois durante a prova esquenta e você também protege o pescoço atrás, para não queimar as orelhas. Então boné e bandana foi muito útil, não é isso, Morzão? Isso, o boné do Alessandro que veio no kit, bem lembrado. Os nossos bonés, né, bem veio lembrado. no kit. Eu corri de viseira, porque eu tô acostumado a correr de viseira e me incomoda bastante correr de boné por causa da questão do cabelo, que soa e fica desajeitado. Mas o boné que o Alessandro usou tinha o protetor aqui atrás, então não pega sol aqui. E ele largou com a bandana no pescoço, né? Isso. E eu larguei com a bandana também no pescoço, só que eu sinto muito calor, então eu tirei a bandana do pescoço e coloquei no braço ela, até porque lá eu percebi, acho que o amor também percebeu, que a gente escorre muito o nariz lá, não sei porquê. O nariz escorre bastante. O nariz escorre bastante, então pra gente não ficar passando a mão, porque geralmente assa se a gente passar a mão, eu dava as encostadinhas com a bandana, pra dar uma secadinha no nariz. Mas a bandana é essencial levar. Então foi bem útil. Outro ponto aqui, os óculos espelhados, nós falamos que eram bastante úteis, realmente são úteis por causa que o sol reflete muito na areia, então pode machucar a retina, pode incomodar, então óculos espelhados a gente usou também. Eu usei pouco, pra mim óculos incomoda um pouco, mas o Alessandro conseguiu usar os 25 km do óculos. O tempo todo. O tênis a gente levou para correr, a gente levou o tênis que era levamos um Salomon com um grip mais baixo, mas acabamos correndo lá com um tênis de corrida run normal, corrida de asfalto, foi um tênis leve. Então, porque a gente colocou, também a gente vai chegar aqui a falar um pouquinho das bandanas na Polônia, então lá no deserto do Saara um tênis de corrida de asfalto leve você consegue fazer porque é areia, né? Ela vai afundar mesmo, então se quiser correr com um tênis mais confortável, com um tênis de run, como a gente correu, vamos falar a marca do tênis? Então foi da New Balance, o Pursuit, que a gente já está acostumado a correr a rua com ele. E a gente não viu a necessidade de estar correndo com um Salomon lá, porque no kit vinha uma botinha e vinha uma polaina, que você colocava por cima do tênis. Então a botinha, ela cobria até a sola do tênis. Então se você não ia precisar da sola do tênis para estar correndo, porque ia estar com o pano de baixo, não tinha necessidade de você estar correndo com um tênis mais pesado, porque o Salomon geralmente é mais pesado.
Então a gente optou a testar o tênis de rua lá e foi a melhor decisão que a gente teve, porque a gente ficou com o pé bem confortável, ficou com o pé bem leve para estar correndo ali na areia. Então a gente recomenda, pode-se usar o tênis de rua mesmo, junto com a polaina, que foi fundamental para não estar entrando areia no tênis. Isso foi muito bom, a Moitando ter colocado no kit aí. Era o que eu tinha notado aqui, os outros pontos, como já falou aqui, a botinha, a polaina que veio no kit, colocou os dois, o tênis pode ser confortável, a gente decidiu isso na hora lá, a gente pensou, já que tem a polaina e a botinha, põe o tênis de rua, acertamos bem porque fomos bem confortável, tá? E a areia praticamente quase não entrou. Vamos dizer que não entrou, sempre entra um pouquinho, mas pouca coisa. O que mais que eu notei aqui, a gente falou um pouquinho dos manipulados que a gente não ia levar, por causa que a gente mostrou mesmo que a gente não ia levar, que o país era distante, as regras de alfândega, de passagem, a gente não levou. Que podiam estar achando que nossos comprimidos era droga, até porque as nossas receitas estavam todas em português e a gente também não tinha esse tempo hábil de estar correndo atrás do nutricionista, de endocrinologista para estar mudando para inglês pelo menos. E então a gente decidiu por não levar e eu acho que foi uma decisão boa, porque a gente chegou na alfândega e eles pediram para a gente abrir a nossa mala. Então a gente teve que abrir a mala e teve que mostrar tudo o que estava lá dentro. Então, possivelmente, se tivesse lá os manipulados, pode ser que a gente arranjasse uma encrenca lá. Bom não arriscar, porque se abrir lá aquele monte de cápsula com um pozinho branco dentro, se explicar que aquilo ali não é outra coisa, vai ser difícil. Você vai explicar lá que tem uma palatinose, que tem não vai, então é melhor não arriscar, né? Melhor não arriscar, a gente não levou. E o restante em comprimidos, as vitaminas que a gente toma, a gente não levou. E como a gente já faz 2 anos que a gente está tendo esse acompanhamento bem legal, e acho que o nosso corpo não sentiu tanta necessidade dos manipulados aí. Já voltou a tomar, tá tudo certo. Por último que eu anotei aqui, que a gente comentou que a prova lá é esse turno de 2h30 para nós fazer, mas lá um pouco antes da prova, o Kiko lá, que é o coordenador geral, comentou que como a cidade estava passando por obras, realmente estava, a cidadezinha de Mirzoga, pequena, mas estava um monte de obras, eles tiraram a parte da cidade e aumentaram mais 4 km, só que esses 4 km foram só de dunas. Então, de acordo com a prova do Kiko mesmo, até está no vídeo que ele gravou ali, esse ano a prova do Zero Saara foi mais difícil que o ano passado. Então, como aumentou 4 km de duna, essa parte da cidade, nós fechamos a prova em 2h45, tá? Foi uma prova mais demorada que a gente imaginou, mas que a gente levou de suplemento, de água e tudo, supriu, não foi problema não. A prova foi um pouco mais longa do que a gente imaginava. O suplemento que a gente levou foi gel e cápsula de sal. Isso. Foi suficiente pra gente. Mais uma coisa que você lembra, amor? Acho que do mais era isso mesmo. Tá, então do vídeo que a gente fez lá do arrumando a mala para o deserto do Saara, vocês assistem um vídeo antes do arrumando, depois acompanhem nesse aqui o que foi que a gente usou, o que não usou, que é o desarrumando a mala do deserto do Saara. Beleza, pessoal? Obrigado! É isso aí.